Então, se acomode, se assente, para que você entenda a palavra de Deus. O que nós vamos falar aqui hoje, meu irmão, haverá muita libertação. Muita. Porque nós vamos falar algo aqui tremendo, e o Senhor já nos deu graça para falarmos sobre isso, amém? Eu tenho certeza que você não foi escolhido por Deus à toa. Começo aí, preste muita atenção nisso. Não faz sentido você ter conhecido Jesus e a salvação se Deus não quisesse fazer grandes coisas na sua vida. Quantos estão aqui ouvindo isso? Preste muita atenção, não converse, porque o início de tudo é muito importante. Eu creio que se Deus não tivesse nada na sua vida, você não estaria nem aqui para ouvir o que você vai ouvir hoje. Faz sentido, não faz? Eu creio que se você está aqui, é porque Deus tem algo para você. E o que Deus tem para nós? Sempre foi da sua vontade um povo exclusivo dele. Ele diz que nós somos propriedade exclusiva dele. Se você tem algo, obviamente você cuida de algo. Eu imagino que você se sinta muito feliz de ser propriedade do Senhor. Porque se você é dele, então isso quer dizer que ele cuida de você. Então, somente na palavra de Deus, com a palavra de Deus, que nós temos direcionamentos na nossa vida. Nós recebemos alinhamento na nossa vida. Somente com a palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de alinhar. A palavra de Deus pode pegar alguém que está caminhando de maneira errada e fazer com que essa pessoa se converta para um caminho certo. A palavra de Deus pode fazer isso. E glória a Deus quando isso acontece. Mas existem alguns grupos. Tem aquele grupo que escuta e fala: obrigado, Jesus, que eu vou seguir o que o Senhor me falou. E tem aquele grupo que fala: não é bem assim, eu não acho, eu não concordo. E esse grupo nunca vai para frente. O último. Mas aqueles que pegam aquilo que Deus falou, o que acontece? Esse grupo prospera e dá fruto em todos os momentos. Então que você faça parte do primeiro grupo, que escuta e recebe e guarda no coração. Que você possa desfrutar dessa noite, dessa palavra, que você entenda essa palavra. E eu quero só perguntar para você: podemos falar tudo ou não? Porque se você está aqui, é que Deus quer alinhar coisas nas nossas vidas, e Ele vai fazer isso, porque Ele quer nos levar em lugares altos. E não tem como Ele levar se ainda a gente não permite ser alinhado com o que Ele diz. Eu quero lugares altos, pastor. Eu quero coisas grandes, pastor. Eu quero que o Senhor quer desfrutar de grandes bênçãos de Deus. Pois bem, se você quer, o primeiro passo é você deixar com que Deus te prepare para voar. No homem que Deus já fez grande, o homem que Deus já fez, que não precisou crescer, mas já foi grande, que é Adão, no seu primeiro teste, ele caiu. Então Deus não pega ninguém grande mais. Por isso, quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria, estatura,
conhecimento e graça. Você nunca chegará em lugares altos se você não passar pelos processos que Deus tem. Se você rejeitar os processos, você sempre vai ficar achando que os outros são escolhidinhos e filhinhos de papai, e você sempre vai ficar se lamentando. Que você receba esse processo nessa noite. O que nós vamos falar, sexta-feira nós começamos a falar aqui algo extraordinário, foi tremendo, sobre o que você quer para a sua vida. Você quer ser um religioso, alguém que na coletividade mostra que é um crente, que dá enfim, que é um bom crente, mas na verdade sozinho você não desfruta da comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que não é isso que você quer, mas alguns têm vivido assim. Mas Deus quer arrancar você disso e colocar você verdadeiramente vivendo uma vida com Ele. Não uma vida de aparência, mas realmente uma vida de transformação, onde a palavra de Deus, o poder de Deus está transformando o nosso caráter. Quantos estão aqui? O que nós vamos falar aqui nessa noite é como andar em vitória sobre a imoralidade sexual. Como vamos andar em vitória nisso? Como assumir vitória sobre a imoralidade sexual? Eu quero abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 6. Se você é jovem, se você é velho, essa palavra é para você. Essa palavra é para todos. Guarde essa palavra no seu coração. Ainda que as coisas que serão ditas, você diz o seguinte: mas isso não é para mim. Guarde no seu coração. Deus não desperdiça pão, amém? Quando sobra, o que Ele faz? Não joga fora não, guarde. 1 Coríntios, capítulo de número 6, no verso 18. Vamos ler a palavra de Deus. Apóstolo da graça, Novo Testamento. Se ele ensinou isso, eu creio que Deus quer ensinar nós aqui também. Diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 18. Pastor, para começar essa palavra, o que é imoralidade sexual? Imoralidade sexual são práticas sexuais que estão fora da vontade de Deus. Aquilo que não está em harmonia e em sintonia com o que Deus estabeleceu. Práticas nas quais o Senhor não determinou, algo que o homem inventou e não Deus. Eu quero dizer para vocês, já começando, que o sexo foi Deus quem criou, amém? Só que Deus criou o sexo dentro do casamento. É isso que Deus determinou. É isso que Deus falou. O que Deus pensa, pastor, sobre o relacionamento sexual? O que Ele determinou e o que é bênção para o ser humano é a relação sexual dentro do casamento, ou seja, do marido e da mulher. Foi isso que Deus determinou. E aquilo que Deus determina, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus cria é perfeito e é bom. Ele não erra, Ele é o Criador. Se Deus nos criou, Ele sabe o que é bom para nós e o que é ruim para nós, o que vai nos estragar e o que vai fazer com que a gente ande em bênção. Ele também sabe. Então, pastor, quais são as práticas sexuais que se enquadram como imoralidade sexual? Algumas delas. Adultério. O que é adultério? A relação sexual com uma pessoa casada, alguém que não é o seu cônjuge, e você pratica relação sexual com ela. O que isso se encaixa como adultério?
ela não é a sua esposa, ele não é o seu esposo. Então a pessoa pratica e se encaixa com adultério. Isso é imoralidade sexual. O que mais? Fornicação. O que é fornicação, pastor? A relação sexual entre namorados. Pessoa que não é casada, pessoa que não casou, pessoa que não assumiu aquela outra pessoa para ser o seu cônjuge, para ser a sua esposa, seu esposo. O que isso se enquadra e o que está fora da vontade de Deus é isso, imoralidade sexual, fornicação. O que mais? Homossexualismo. Você já sabe, mas nós temos que ensinar. É a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Deus não criou isso, isso o homem inventou. E isso também faz parte da imoralidade sexual. E que mais aqui por último? Tem bastante coisas, mas eu trouxe pelo menos algumas coisinhas. A masturbação. O que é masturbação, pastor? Ato em que a pessoa busca o prazer em si mesmo. Todas essas coisas que eu citei aqui estão fora de sintonia com a verdade da palavra de Deus. E quando Deus vem falar conosco essa palavra, Ele toca no meu coração e nos dirige para falar essa palavra, é que Ele quer curar feridas na alma de pessoas aqui. Eu tenho certeza que hoje nós vamos ter poucos amém. Eu tenho certeza que hoje nós vamos ter um pouco glória a Deus. Por isso que nós gastamos bastante glória a Deus no início. Porque eu acredito que você vai pensar, raciocinar, refletir nessa palavra que nós estamos falando. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, vamos ver o que a Bíblia fala sobre essas coisas que nós citamos. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 9, olha lá o que diz. É para nós, igreja. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras. Qualquer dia nós vamos falar sobre isso, idolatria. Nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. O que o texto está dizendo aqui? Vocês não sabem que esses tais, para resumir, não herdarão o reino de Deus. O que eu quero ensinar para você nessa noite? Que quando você recebeu Jesus, você recebeu o rei na sua vida, amém? E todo rei tem um reino. E o reino, quem determina as coisas, quem manda, é o rei. Não é o rei que vai se amoldar a nós, mas nós, cidadãos do reino, que vamos nos amoldar com a forma do reino e a cultura desse reino. Quantos estão aqui? Então alguém diz: eu quero seguir a Jesus, estar no reino dele e andar da minha forma, daquilo que eu penso. Não encaixa, porque vai ficar de fora. Para nós permanecermos e entrarmos no reino de Deus, é necessário o quê? Submetermos a forma do reino, amém? O reino de Deus não é democracia, o reino de Deus é monarquia. O poder não vem do povo, o poder vem do rei. E nós estamos no reino de Deus. E deixa eu te falar, se você viver de acordo com o que o reino de Deus determina para a sua vida, deixa eu te falar, você vai ter uma paz que ninguém do mundo tem. E deixa eu te falar, você andará com uma confiança que ninguém do mundo tem. Deixa eu te falar, você vai ver as coisas avançando, você vai ver as coisas acontecendo, tudo porque você está debaixo, de acordo do rei que se chama Jesus Cristo. Deus não erra, e nós vamos aprender mais sobre isso daqui. Você fez bem em ter vindo. Pastor, você não citou o caso aqui, não fala de masturbação. Vamos ver Mateus capítulo 5, no verso 28. Mateus 5, 28. Vamos ver o que o Senhor Jesus disse. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Quem está falando aqui? E o contrário também.
Você pode colocar Jesus ensinando para você, mulher: qualquer que olhar para um homem e desejá-lo, já cometeu adultério com ela, com ele, no seu coração. Jesus está dizendo isso. E olha só como Jesus continua no verso 29. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Verso 30. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Pastor, eu vou ter que arrancar meu olho, eu vou ter que arrancar minha mão, misericórdia. Jesus está querendo ensinar aqui que a verdade do inferno é tão verdade, é tão real, e a verdade de fazer parte do reino de Deus é tão real também, que Jesus está dizendo: se tiver que escolher alguma coisa, que escolha entrar no céu sem uma mão, sem um olho, do que você ir no inferno com tudo, mas estar naquele local de sofrimento. Quantos estão entendendo isso? Por favor, ninguém vai arrancar o olho, ninguém vai arrancar a mão. Jesus está nos ensinando o seguinte: se o seu trabalho te faz pecar, sai fora dele. Se tem alguma coisa que está arrancando você do propósito de Deus, saia fora dele. Mas eu preciso comer, pastor, como que eu vou fazer? Meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar, antes de tudo, há um Deus que veio e conhece os nossos corações. Há um Deus que provê todas as coisas e percebe e age quando nós estamos no intuito certo de querermos acertar o que Ele determinou para nós. Quantos podem dizer amém para isso? Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso encaixa muita coisa. Olha só o que Jesus disse: todo aquele que olhar e desejar já cometeu adultério no seu coração. É forte isso ou não é? E tem dois lados aí de culpa. Tem um lado de pessoas com um coração impuro, um coração ruim, mas tem um lado também do outro lado, que as roupas não colaboram com isso. Quantos estão entendendo isso? Pastor, você vai falar de veste, o senhor nunca falou de veste. Meu irmão, é palavra de Deus, e nós temos que entender e compreender. Se talvez você homem ou você mulher coloca uma roupa, eu quero dizer o seguinte: antes de você colocar uma roupa, abra o guarda-roupa e diga assim: Espírito de Deus, me direciona em qual roupa colocar. Porque se você colocar algo, talvez com o intuito no coração de fazer com que o seu irmão ou a sua irmã peque, você também estará pecando. Quando estão entendendo isso, diga amém. Nós precisamos alinhar isso. Deixa eu falar, mulher, deixa eu falar, homem. O seu corpo não é para que outros desejem, mas o seu corpo é para glorificar a Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor porque quase nada nós ministramos isso, mas nós louvamos ao Senhor porque pessoas são submetidas ao Espírito Santo e elas sabem, têm consciência de como vestir. Eu louvo ao Senhor pelas mulheres e pelos homens dessa igreja, mas fica o ensinamento. Quando estão entendendo, diga amém. Então, quando você for se vestir, vá até o guarda-roupa e fala: Espírito Santo, me fala o que vestir. Você sabia que o Espírito Santo nos direciona em todas as coisas? Inclusive essa. Ah, pastor, mas o que a Bíblia está dizendo? 1 Coríntios 6,18, na parte A, olha só: fujam da imoralidade sexual. É a Bíblia que está falando isso. É a palavra de Deus que está falando isso. Por que será que ela falaria isso se não tivesse impacto na nossa vida? E tem muito impacto na nossa vida. Se a Bíblia fala para fugir, fuja. Deixa eu falar, talvez pessoas aqui, talvez não fugiram, talvez entraram aqui não conhecendo, porque nunca ouviram isso que irá ouvir. Mas a partir de hoje, pessoas vão ter uma mentalidade diferente, e as pessoas vão começar a andar em vitória sobre a imoralidade sexual. Sabe por quê? Porque Deus chamou você não para ser o mesmo povo impuro das trevas que era. Não. Ele chamou você como propriedade exclusiva dele, santo, irrepreensível, povo que ele quer derramar cada dia bênçãos e mais bênçãos. E é isso que ele está fazendo, e é isso que ele vai continuar fazendo. Aleluia.
Aleluia. Pastor, mas eu não quero fugir, pastor. Eu estou na graça, eu estou agora, eu não vou fugir. Eu estou na graça agora. Deixa eu falar algo para você aqui, nunca se esqueça disso. Aquele que diz que pela graça está livre para fazer o que quer, ainda é escravo de si mesmo, pois a verdadeira liberdade é ser servo de Cristo. Diga comigo, uau! Graça não é permissão para pecar, graça é capacitação para uma vida santa e justa. É isso que é graça. Vamos ver o que, pastor, mostra na palavra de Deus sobre a graça. Vamos lá, Tito capítulo de número 2. Tito capítulo de número 2, verso 11. Vamos ver o que a graça ensina. Olha lá. Porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Verso 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, se você tem ouvido a palavra, se você tem meditado na palavra, se você tem entrado aqui neste local, você sabe por quê? Não é para você ser o mesmo, mas é para você desfrutar de uma nova vida em Cristo Jesus. Seu corpo é para glorificar a Cristo Jesus. Quantos estão aqui? Digo amém. Aleluia. Deixa eu mesmo me ajudar aqui, aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, 1 Coríntios 6,18 de novo, e vamos ver a continuação dele. O verso base. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Deixa eu lembrar você. Quando você creu e recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sabe o que aconteceu? Você se deixou comprar pelo precioso sangue de Jesus. E o corpo que está aí, que você está dentro, você que é espírito, esse corpo não é seu mais. Eu vou repetir. Esse corpo não é seu. Esse corpo não é meu. Legalmente falando, ele pertence a Jesus Cristo. Pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Legalmente, ele pertence a Jesus Cristo. Mas eu estou aqui, pastor, eu me movo, eu faço isso. É que você é mordomo desse corpo aí. Assim como você é mordomo das finanças, você é mordomo da sua casa. Ou seja, nada mais é nosso, agora tudo é do rei. E até o nosso corpo é do rei. Olha como o verso continua, verso de número 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Meu irmão, outrora nós éramos habitação de demônios. Os demônios não tinham comprado não, os demônios tinham invadido. Mas agora, quando nós entregamos, eu não sei se foi há 10, há 5, não sei quantos anos, você levantou a sua mão e disse: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo passou a fazer morada no seu corpo. E você se tornou santuário do Espírito Santo de Deus. Olha lá, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Você não é de si mesmo, você é de Jesus. Eu não estou dizendo aqui, talvez você errou no passado, talvez você errou ontem, talvez alguma coisa você fez, você não tinha ouvido isso que você vai ouvir hoje, não interessa. O que eu quero dizer para você, a partir de agora, tome uma postura diferente, assume uma posição de filho de Deus e glorifique a Jesus Cristo com seu corpo nessa terra. Aplauda Ele, porque é boa essa pregação, aleluia. A palavra de Deus não vem para condenar ninguém. Não, Jesus disse: eu não vim para condenar ninguém.
ela vem como alerta para as nossas vidas. Guarde-a no seu coração. Versículo de número 20. Vocês foram comprados por alto preço. Alto preço. Vocês foram comprados por alto preço. Que eu sei, só paga alto preço naquilo que tem valor. Imagine uma nota de 100 reais na minha mão aqui. É legal quando o cara tem para dar de exemplo. Se eu perguntar quem tem, eles vão ficar. Senão o pastor vai pedir para pagar pizza no final do culto. Imagine uma nota de 100 na minha mão. Eu amasso essa nota de 100. E aí, e agora? Era nota de 100, agora está valendo quanto? 100? Olha. E se eu jogar no chão, pisar? Agora tá valendo quanto agora? 100. Se eu pegar, fazer que nem o seu Madruga que pulava no chapéu dele lá e agora? E agora? Tá valendo quanto? Lá fora, lá no mundo, nós fomos amassados. Olha, arrebentaram com a gente, mas mesmo assim Jesus disse, vai valer a pena morrer e ressuscitar por Ele. Glorifica Jesus, o nome dele é exaltado e glorificado nessa noite. Você tem valor, meu irmão. É por isso que a Bíblia diz que vocês foram comprados por alto preço. Talvez a sua família disse, você não vale nada. Talvez uma pessoa disse, olha, você não tem mais jeito. Talvez o outro diz, olha, vixe. Talvez você mesmo disse, olha, não tem jeito para mim mais. Deixa eu falar, engano deles, engano de você mesmo. Tem jeito sim, sabe por quê? Porque o Espírito Santo tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Se Deus faz na vida de outro, se faz na nossa vida, Deus fará na sua vida também. Ele é fiel, aleluia. Aleluia. Fomos comprados por alto preço. Pastor, me dá algumas dicas, pastor. Já que eu não sei que o propósito de Deus, eu já sei que não é eu viver de forma deliberada, de uma forma longe da palavra de Deus. Eu quero falar para você aqui rapidamente, que você anote 5 razões por que devo fugir da imoralidade sexual. 5 razões por que eu devo fugir. Número 1, é a primeira, eu gosto disso, porque a palavra de Deus manda fazer isso. Eu não sou bobo para discutir com ela. Se ela manda fugir, eu sou bobo. E o interessante é que fugir é a mesma palavra grega que é usada naquele contexto. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se o significado de fugir é que o diabo foge de maneira desesperada, buscando refúgio, essa mesma palavra se aplica aqui. Fuja da imoralidade. Fuja desesperadamente buscando refúgio. Não vacile. O diabo você enfrenta. O diabo você chega no nome de Jesus, você chega no nome de Jesus, eu te resisto, e ele foge. Não tem boi. Mas a imoralidade sexual, o que a Bíblia nos manda fazer, fuja. Não, pastor, eu sou o cara forte, eu sou o manto terra, aleluia. Inocente. Não. O único forte aqui se chama Jesus Cristo. E nós fugimos. Quando nós fugimos, nós estamos fazendo o quê? Confiamos na graça dele. Já tenho falado isso há muito tempo. Segunda razão, por que devo fugir da imoralidade sexual? Porque Deus nos libertou deste mundo. Ele já nos libertou. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 14. 1 de Pedro 1, 14. Vamos ler. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora.
quando viviam na ignorância. Olha o que a Bíblia está falando. Nós vivíamos na ignorância antes, sim ou não? A gente fazia coisa errada, praticava e não estava nem aí. É ou não é? Você percebeu que depois que você conheceu a palavra, ouviu a palavra, quando você dá uma errada de alvo, você percebeu como vem aquela tristeza, sim ou não? Glória a Deus por isso, porque quer dizer que você é um filho de Deus. E que o seu lugar não é aí, o seu lugar é como filho obediente. Olha lá, como filhos obedientes não se deixam moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, verso 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Eu estou vendo pelos olhos da fé, corações que estavam completamente sujos. Eu vejo pelos olhos da fé uma limpeza acontecendo nesses corações. Próximo verso. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Deus diz: meu filho, minha filha, escute o que eu estou dizendo para você. Não tenta inverter, não tenta correr, fazer aquilo que eu estou direcionando para não fazer, porque eu, o Senhor, sei o que estou falando. Eu quero te privar de problemas futuros, de tristezas desnecessárias. Quantos estão aqui ouvindo isso? Digo amém. Terceira razão, por que devo fugir da imoralidade? Porque meu corpo não pertence a mim mesmo. 1 aos Coríntios 6,19 nós já lemos: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Quarta razão, por que devo fugir da imoralidade? Porque meu corpo é para ser oferecido apenas ao Senhor. Romanos 6,12 diz: portanto não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Verso 13: não ofereçam os membros de seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. O seu corpo é instrumento de justiça. Pessoas estão decidindo nessa noite: não, eu não vou andar na imoralidade sexual, eu não vou passar a faixa proibida com a minha namorada ou com o meu namorado, porque ela não me pertence ainda, ele não me pertence ainda. Não, pastor, eu não quero aceitar adultério na minha vida, eu não quero isso para a minha vida, pastor, eu quero buscar o Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Você está no lugar certo, meu irmão, no nome de Jesus. Você está no lugar certo, porque Deus tem plano para você. Quinta razão, porque eu não devo, ou melhor, porque eu devo correr da imoralidade, porque será bênção para a minha vida. Gálatas capítulo 6, no verso 7, vamos lá, Gálatas capítulo 6, verso 7, diz assim a palavra de Deus: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para você. É isso que o Senhor tem. Pastor, fecha essa mensagem dizendo como andar em vitória sobre a imoralidade sexual. Como andar em vitória? Quero que você grave três coisas. Primeira, Jesus já venceu a imoralidade sexual na cruz. Ela não é o inimigo
invicto. Jesus já venceu. Como Jesus venceu, pastor? Jesus venceu, sabe como? Não caindo nela. Jesus viveu toda a sua vida sem pecado, sem errar, tanto com a sua boca quanto com as suas atitudes e seus pensamentos. Então Jesus já venceu. Ela é uma inimiga derrotada. O que você tem que fazer não é lutar de novo. Você vai lutar com quem já foi vencido. Você corre agora. Quantos estão entendendo? Grave isso, Jesus já venceu. Segundo, não semeie na carne, decida pensar nas coisas do alto. Você não vai ter vitória sobre a imoralidade sexual se os seus pensamentos não mudarem. Se você ficar alimentando a carne com maus pensamentos, você não vai ter vitória. Mas você vai ter vitória quando você trocar esses pensamentos por bons pensamentos. O que pensar, pastor? Vamos lá para Filipenses capítulo 4 e vamos ver o que pensar. Filipenses capítulo de número 4, verso 8. Olha só o que diz. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você não arranca um pensamento com a mão, você troca o pensamento. Você só para de pensar algo quando você pensa em outra coisa. Quando você passa a alimentar o seu espírito com bons pensamentos, você vai tendo vitória sobre isso. Quantos estão entendendo isso? Já estamos encerrando. Outra coisa, não pare de se encher do Espírito Santo e de sua palavra. Se você está bem alimentado na parte espiritual, bem alimentado, reunido com os irmãos, em comunhão com o Espírito Santo, se enchendo com o Espírito Santo todos os dias da sua vida, você está bem alimentado. Quem está bem alimentado não vai querer outros pratos. Quantos estão entendendo isso? É que nem aquele exemplo do pai antigamente que ia levar o filho no mercado antes de, para não ficar comprando as coisas no mercado. O que o pai fazia? Ó, menino, ó, come bastante aqui. Ah, mas por quê? Não, encha aí o bucho aí, come bastante. Por quê? Porque o filho cheinho lá no mercado não vai ficar pedindo. Se pedir, pedir uma coisa ou outra. Quem está cheio, rejeita. Quando estão entendendo isso? Quem está vazio, pega qualquer coisa. Então quem está cheio, não pare de se encher com o Espírito Santo. Não pare de se encher, não pare de vir aos cultos. Não pare de ouvir a palavra de Deus. Ainda que nessa noite talvez você não virará piroleta, não vai pular, mas guarde essa palavra. Não pare de vir. Por quê? Porque o Senhor quer levar você em lugares altos. Porque o que o Senhor tem para a sua vida é muito maior e melhor do que você pode imaginar. O que o Senhor tem para a sua vida. Agora escute esse conselho. Você precisa, de forma muito urgente, se você precisa de ajuda, você precisa conversar com alguém. Tiago, capítulo, está no livro de Tiago, diz: confesse os seus pecados um para os outros, para que sejam sarados. Às vezes sozinho o que acontece? Você vai, consegue vitória por alguns dias e depois você cai de novo. Converse com alguém, converse com o seu discipulador, converse com o pastor, converse com algum amigo, mas por favor, com alguém de Deus. Não converse com qualquer um. Você precisa de ajuda. Discipulador Jefferson, eu preciso muito da sua ajuda, eu preciso confessar, mas tem que ser de Deus. Porque senão a igreja inteira vai ficar sabendo depois do seu problema. É sério isso. Eu me lembro da história de Naamã. Quantos lembram de Naamã? A Bíblia fala que ele era um general, com a sua armadura, vestimenta, todos o admiravam. Mas por dentro
Naamã tinha lepra. Sabe quando Naamã ficou curado? Escute isso. Quando ele foi atrás do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu mandou mergulhar no Jordão. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Agora Naamã, para mergulhar, o que ele teve que fazer? Quantos estão entendendo isso? E não estava sozinho, tinha muita gente. Tinha muita gente. Aqueles que o admiravam estavam vendo agora que a sua referência estava leprosa. Só que essa aparente vergonha foi o que curou a vida de Naamã. Meu irmão, nós não temos o Jordão aqui, nós não temos o rio aqui. Eu não conheço no oculto. Eu não vou ficar ligando para você, e aí, você está acertando, você está pecando, qual pecado você está? Não, isso não cabe a mim. O que me cabe é ensinar a palavra, mas nós ensinamos com amor, sabe por quê? Porque nós não queremos jamais de ver você aparentemente forte, bom, um cara bacana, uma mulher bacana, mas Satanás está guerreando e vencendo batalhas sobre você. Nós não queremos isso. Nós não queremos que você ande sem autoridade na dimensão espiritual. Nós não queremos que os demônios zombem de você. Nós não queremos, é por isso que nós estamos ministrando aqui, sabe por quê? Porque Deus vai curar feridas nessa noite. Você não vai para o Jordão, mas você vai rasgar o seu coração, talvez o seu lugar, talvez vai vir aqui na frente, pastor, o que as pessoas vão achar de mim se eu sair daí da frente? Meu irmão, não ligue para as pessoas, pense em você, porque pode ser, e a minha oração é que a partir de hoje você tenha vitória sobre essa área na sua vida. E eu vou falar uma coisa para você, e é certo, você vai ver quantas coisas boas e tremendas não irão acontecer na sua vida. Deus não te chamou para a imoralidade sexual. Deus não te chamou para enxergar, para ver coisas erradas, para trazer, para levar para sua casa sujeiras. Não, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para a santidade, porque você é povo escolhido e exclusivo dele. Você foi comprado por um alto preço, pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O diabo, os demônios não vão ter autoridade, não vão poder trabalhar e fazer firulas na sua vida, sabe por quê? Porque você vai tomar uma atitude. Eu sou de Jesus, o meu corpo é de Jesus, a minha mente é de Jesus, tudo é de Jesus, e eu quero vitória, e hoje eu não saio sem ela aqui nessa noite. E o nome de Jesus é glorificado. O que você precisa é da presença de Deus. Como eu disse anteriormente e repito, eu não sei da forma que você chegou até aqui, eu não sei da forma que você está, eu não sei o que você passou. Deixa eu te falar, Deus tem um plano, um projeto, um propósito na sua vida e está te chamando para lugares altos. Oh, aleluia! 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 Se coloque em pé.